Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Invisalign First. O que é o Invisalign First? Basicamente é uma categoria do aparelho Invisalign, que é esse aparelho aqui, né? Um aparelho que está super conhecido hoje em dia, que não usa ferros colados aos dentes. Uma categoria específica para crianças e adolescentes. Ali, mais ou menos a partir dos 6 anos de idade, o paciente já poderia fazer uma avaliação para ver se ele pode usar o Invisalign First. Então, basicamente, o porquê que os pacientes nos procuram para usar o aparelho mais moderno do mundo, que é o Invisalign. O primeiro motivo, ele remete um pouquinho a nós pais, né? Olhando um pouco para trás, lembrando da nossa fase lá de adolescência, usando aqueles ferros na boca e muitas vezes não podendo usar os ferrinhos para arrumar os dentes, tendo o dente torto. Então, uma das queixas que eu recebo muito são histórias, né, dos pais falando que não gostariam que o filho passasse pelo sofrimento que ele passou, ou de dente torto, né, sofrendo bullying, né, zoação da galera, ou até mesmo a zoação em relação ao aparelho fixo. Então, o Invisalign First hoje proporciona o paciente começar antes um pouquinho o tratamento, para quando chegar nessa fase da adolescência, que é uma fase que é muito importante na afirmação do nosso caráter, né, da gente ter autoconfiança, o dente já está arrumado. Porque com o Invisalign, olha que incrível, a gente consegue prever a erupção do dente e direcionar ele enquanto ele está crescendo já para a posição adequada. Então não precisa esperar o dente vir torto para depois arrumar. Isso na formação da autoconfiança do paciente, a gente tem notado resultados maravilhosos, porque não fica uma preocupação, né, na autoimagem. Então os pais que passaram por isso são geralmente os pais que buscam mais a gente para essa vantagem. A segunda vantagem tem muito a ver com o tempo em casa do cuidado, né? Porque o Invisalign você pode remover para comer e para higienizar, escovar o dente e passar o fio dental. Então o adolescente, a criança, ela não está usando o aparelho na hora de comer e de escovar os dentes. O que é fantástico para o cuidado com a higiene, né? Aquele monte de ferros colado na boca, às vezes com um parafuso no céu da boca, dificulta não só a deglutição do paciente, mas como a higiene também. Tem coisas que a escova não chega para higienizar, né? O terceiro item que é muito importante, que também diz muito respeito aos pais, né? Porque todo mês tem que trazer a criança para o consultório. E com o Invisalign não. O Invisalign, geralmente as consultas em média levam 60 dias, então são 2 meses. E são consultas mais rápidas. Então isso tem muito a ver com o tempo, a gente aproveitar o tempo para otimizar, né? Um outro item que eu acho que tem a ver com esse, mas eu acho que é muito importante porque você, pai, mãe, às vezes não conseguem acompanhar o filho, né? Manda o avô, ou só pode vir a mãe, ou só pode vir o pai. E como é que você vai ficar sabendo que o tratamento está andando bem? Com o Invisalign a gente consegue, com escaneamentos 3D, mostrar numa imagem preto no branco, não tem como não ver a evolução do andamento. Então a gente consegue pegar a imagem inicial com a imagem do desenvolvimento da movimentação e mostrar para quem está em casa. Não precisaria nem vir ao consultório para poder acompanhar. Então a família pode participar mesmo sem ter tempo para vir aqui ao consultório, né? E um outro item que eu acho que é bem interessante é na questão da previsibilidade, né? Então a gente consegue mapear o tempo que vai levar para terminar o tratamento. Se um tratamento com aparelho fixo leva mais ou menos 3 anos, com o Invisalign geralmente a gente consegue fazer isso na metade do tempo. A gente consegue, já antes de começar, mostrar para você pai, você mãe, o quanto tempo ele vai levar. E a tendência é que ele siga muito precisamente esse tempo, a menos que o paciente não use adequadamente o aparelho, tá? E para finalizar, uma das grandes vantagens que eu vejo também é que a criançada geralmente gosta de fazer brincadeiras, deveria não ter limites em relação a isso, para poder exercitar o corpo, fazer esportes, brincar. E muitas vezes o aparelho fixo ele acaba criando uma área de fragilidade, né? Tanto nos dentes quanto nos lábios. Leva uma bolada, leva um empurrão, uma brincadeira, pode machucar a boca. E no caso do Invisalign vai acontecer o contrário, a placa ela vai proteger ainda mais os dentes, né? Então esses são os motivos pelos quais os pacientes buscam esse tratamento cada vez mais, e os resultados têm se mostrado muito favoráveis, né? A criançada está adorando, até porque colocar um aparelho preso nos dentes muitas vezes fica incomodando com comida. Muitos pacientes colocam esse aparelho fixo que vai no céu da boca, por exemplo, não se adaptam
ficam com medo, e quando usam Invisalign é outra pegada. E previsível, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui disponível e te convido para vir aqui no consultório para a gente poder te mostrar a simulação de como vai ficar o seu sorriso do seu filho, da sua filha, e é muito legal a tecnologia podendo mostrar isso para vocês. É uma outra pegada. Eu sou completamente apaixonado por essa técnica. Te aguardo aqui, marca uma consulta comigo, vai ser um prazer te receber.